No vídeo de hoje você vai acompanhar comigo, torcedores do Botafogo da Paraíba foram até a Maravilha do Contorno na tarde desta terça-feira e cobraram os jogadores duramente após essas duas derrotas fora de casa para a Volta Redonda e para o Paysandu. Os jogadores se reapresentaram e foram cobrados duramente pelos torcedores. Eu tenho esse vídeo, você vai assistir comigo como foi a chegada lá dos torcedores à Maravilha do Contorno e o diálogo frente a frente entre torcedores e o técnico Felipe Surian, que ficou à frente dos seus jogadores. Antes de trazer toda essa matéria e a minha opinião, e claro, você vai deixar a sua opinião. O que é que você acha desse comportamento de alguns torcedores? Não representa toda a torcida. Alguns torcedores que foram até o local de trabalho do time do Botafogo da Paraíba. Comente, deixe sua opinião aqui embaixo. Antes de trazer o vídeo, não esquece aí de deixar aquele like. Se você está gostando do nosso conteúdo, ativa o sininho das notificações para sempre ser lembrado e não custa nada para você, mas nos ajuda bastante. Se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente. Fico, olha, do fundo do meu coração, muito agradecido. Então se inscreve no canal e tamo junto com informações agora da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos às informações. Alguns torcedores do Botafogo da Paraíba foram na tarde da terça-feira na reapresentação do time que iniciou os trabalhos visando a partida de sábado contra o Paysandu, 4 da tarde no Almeidão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira decisão. Alguns torcedores foram à Maravilha do Contorno para ter uma conversa frente a frente com os jogadores, com o técnico Felipe Surian. Eu tenho algumas informações que foram repassadas e vou trazer para você. Mas antes, vamos colocar o vídeo da presença dos torcedores lá na Maravilha do Contorno e essa conversa frente a frente. Vamos ouvir o que disse, então se aproxima mais aí, porque o vídeo foi gravado um pouco distante, para você captar bem o áudio do Felipe Surian, ele conversando, elencando alguns pontos nessa conversa com os torcedores do Botafogo. Solta o vídeo. Pode falar aí. E aí, o que aconteceu? Olhou, toda a pressão levada, vocês têm razão, torcedores, o maior responsável por qualquer derrota do assunto, tá, como comandante, dentro dos trabalhos, dentro dos jogos, eu assumo toda a responsabilidade. Foi muito difícil para mim montar essa equipe. Quando eu cheguei, isso aqui era terra arrasada, vocês não imaginam, tá? Terra arrasada, vindo de 5-0 do Souza, vindo de eliminações de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, tá? Os que permaneceram foi porque eu vi neles potencial para ajudar, estão ajudando. Os que vieram compraram também essa ideia comigo, né? Do mesmo jeito que vocês estão, eu não estou dormindo até hoje, tá? De puto com o gol que a gente tomou. Não pela derrota, pelo gol. Então esse é o técnico Felipe Surian conversando com os torcedores do time do Botafogo. Primeiro, antes de elencar alguns pontos da fala do Felipe Surian, eu quero aqui deixar a minha opinião com relação a esse procedimento. Vale lembrar que o fato de alguns torcedores do Botafogo, do Belo, da capital, João Pessoa, terem ido ao CT de treinamento, local de trabalho dos profissionais, isso não representa, evidentemente, toda a torcida do Botafogo. E nem representa realmente o que pensa a torcida do Botafogo. Que bom que não houve agressão, que foi uma cobrança mais contundente, porém, eu sou ainda do tipo que esse tipo de situação, ela mais prejudica do que colabora. Porque no jogo de sábado, contra o Paysandu, se o Botafogo ganhar, nada tem a ver com a saída dos torcedores à Maravilha do Contorno. Porque eu entendo que pressão nenhuma ajuda. Pelo contrário, essa pressão imposta por alguns torcedores do Botafogo no local de trabalho dos atletas, nem todo atleta sabe assimilar esse tipo de situação. Pelo contrário, pode até prejudicar o desempenho dele dentro de campo. Porque uns podem assimilar melhor, entenderem como uma cobrança normal, outros ficarem mais preocupados
e psicologicamente não renderem aquilo que se espera do atleta. Então cada um reage de uma forma. Então eu não vejo como positiva, mesmo tendo sido uma visita, vou colocar assim, não vou colocar invasão, até porque os torcedores foram lá, não houve resistência de ninguém do Botafogo, e houve essa cobrança, mas no meu entender, cobrança essa que não contribui, pelo contrário, prejudica. Então eu não posso dizer que é o pensamento da torcida do Botafogo. É o pensamento, até porque aconteceu, de alguns torcedores. Eles entendem que a pressão, indo lá cobrar, o time vai render mais em campo. Eu não concordo com isso, porque já parou para pensar? Se todo time que não está ganhando, a torcida for lá pressionar, a torcida for cobrar no CT de treinamento, ninguém perdia mais jogo, todo mundo só era ganhando. E aí, como é que fica o futebol se todo mundo ganha? Quem é que vai perder? Então, assim, a gente precisa ter calma. Eu não acho que faltou vontade para o Botafogo. Eu acho que faltou, na verdade, foi melhor esquema, uma melhor tática de jogo. O time correu contra o Volta Redonda, o time correu contra o Paysandu, não foi falta de correr. Porque muitas vezes, olha, tem que correr mais. Não é, ninguém está disputando maratona. Então, isso é uma partida de futebol, são jogos de futebol. Então, faltou, na verdade, ao Botafogo ter mais concentração. De repente, o Surian ter armado melhor taticamente, proposta de jogo, atuações de alguns atletas mais abaixo, enfim, uma série de fatores. Agora, faltou correr, eu acho que ninguém correu menos. Todo mundo correu, todo mundo se dedicou. Agora, vamos aqui a alguns trechos do que disse o Surian, né? O Surian diz que toda pressão é válida. Eu, na verdade, acho que não. Acho que nem toda pressão é válida, principalmente a de hoje. Acho que ela não tem validade nenhuma, pelo contrário, ela prejudica. Talvez ele tenha dito ali, no afã de estar frente a frente com os torcedores, até para contemporizar, tentar baixar a poeira, dizer que eles têm razão, para os ânimos não ficarem tão acirrados. Mas eu acho que esse tipo de pressão ela não é válida. O que é que diz o Felipe Surian? Ele é o maior responsável. Talvez tenha a maior contribuição, a maior parcela. Porém, eu sei que é de praxe do treinador, é clichê o treinador sempre dizer que quando perde, ele é responsável na totalidade. Mas todo mundo é responsável. É responsável o treinador, é responsável o jogador. Porque naquele gol do Paysandu, por exemplo, que já nos 55 do segundo tempo, o cara bateu o escanteio, tinha 4, 5, 6 jogadores do Botafogo de costas para a bola, numa desatenção total. Você vai dizer que foi culpa do treinador isso aí, que o treinador mandou todo mundo ficar de costas? Não, aí foi uma desatenção dos atletas. Então todo mundo tem sua contribuição. Mas virou praxe no futebol colocar a culpa no treinador. E o treinador assimilou isso para ele ao longo da profissão. Todos os treinadores. Isso é de praxe. Olha, a culpa é do treinador. Então ele diz que a culpa é toda dele. Eu dividiria talvez 70%, 60%, 30%, 40% do elenco, porque nem ele faz o trabalho só e nem os jogadores. Isso aí é uma junção de fatores, cada um fazendo a sua parte. Diz também o Felipe Surian que não dorme até hoje por conta daquele gol no final. Então diz que está incomodado, incomoda até hoje, não pela derrota, mas como ela aconteceu. E aí sim é o sentimento de toda a torcida do Botafogo. Não foi o fato de perder para o Paysandu, foi a maneira. Desatenção no final. Como é que você, num jogo de 10 minutos de acréscimo, fica numa desatenção daquelas ao ponto de sofrer o gol? Então, isso tira o sono do treinador, porque ele sabe que depois o peso é maior para ele. E por último ele diz, olha, encontrei uma terra arrasada, e ele não mentiu. Quando ele chegou no Botafogo, ele encontrou uma terra realmente arrasada. Ele disse que vinha de 5-0, uma derrota para o Souza, na verdade foi 5-1. Vinha de eliminação de Copa do Brasil, isso é verdade, eliminação de Copa do Nordeste, e o Botafogo praticamente nem elenco tinha. Ele disse, os poucos que eu aproveitei aqui é porque eu entendia que tinha condições de permanecer, e trouxe tantos outros. E eu diria que ele é o principal responsável pelo Botafogo estar onde está hoje. Eu acho que ele andou se equivocando na maneira de atuar com o Botafogo nesses 2 jogos fora de casa, porém a gente não pode também pegar o trabalho dele e anular na sua totalidade. E ele não mentiu nessa fala dele, quando disse, eu encontrei uma terra arrasada. Encontrou mesmo. Faltando poucos dias para a Série C, ele pegou quase um time totalmente desfacelado. Teve que montar um time com a bola em jogo, né? Poucos dias de pré-temporada, já com a Série C batendo a porta, um grau de dificuldade muito grande. Então o trabalho dele também é satisfatório. Repito, acho, é minha opinião, que ele se equivocou na postura do time nesses 2 jogos fora de casa. Agora,
ele tem a chance de 2 jogos em casa, fazendo valer o meio de campo, conseguir ou encaminhar a classificação. Nada está perdido. Agora, o Paysandu que ganhou, o Paysandu que está se preparando tranquilamente para essa partida, fica vendo tudo o que aconteceu hoje com bons olhos. Porque o que aconteceu hoje não contribui. Não contribui. Pelo contrário, para mim, prejudica. Mas o Botafogo treinou na tarde de terça-feira e tem o restante da semana para esfriar a cabeça e se concentrar no jogo. Porque se ficar pensando em coisas outras, se está ruim, pior fica. Então é o que eu penso. Eu acho que esse tipo de ação que aconteceu hoje não favorece. Que bom que nós não tivemos situações de agressões, foi uma visita, para não dizer invasão, mas até porque não houve resistência, então os portões foram abertos, de cobrança, mas dentro de uma coisa racional. Dentro de uma coisa racional. Que bom que tenha sido assim. Mesmo dessa forma, eu não acredito que tenha qualquer tipo de situação que seja favorável nesse tipo de cobrança. Mas a semana está se iniciando de trabalho, Paysandu está trabalhando, fazendo a parte dele para esse grande jogo. Comente aí, deixe embaixo o que você pensa de tudo isso. Valeu, aquele abraço e até a próxima.